As denúncias de assédio moral estão cada vez mais frequentes na Justiça do Trabalho. Mas você sabe o que é assédio moral? Como ele começa e que provas você precisa ter para provar que está sendo assediado ou assediada? Quem vai explicar isso para a gente é a advogada Raquel Ramalho. Queria saber a quantidade. Aumentou mesmo as denúncias? Isso pegou no Brasil? Olha, Miguel, aumentaram o número de processos de assédio moral. Mas como às vezes a punição ela não é satisfatória, as pessoas não recebem aquilo que elas esperam receber de indenização, então isso acaba que muita gente acaba deixando para lá. Mas o assédio em si, ele aumentou muito. Eu acho que o capitalismo, a coisa da concorrência, do você querer que a empresa renda cada vez mais, acaba sobrando para o funcionário que é quem é pressionado, né? A gente fez a pergunta, você sabe o que é assédio moral? Como é que ele acontece? O que é o assédio mesmo? O assédio, a gente tem os requisitos para que o assédio aconteça. Ele tem que ser uma conduta que é reiterada, né, que aconteça várias vezes, prolongada e repetitivamente, e com continuidade. É aquela conduta que normalmente é o chefe, né, existe horizontalmente e verticalmente. Os funcionários do mesmo nível hierárquico ou de níveis diferentes. O mais comum é o vertical, é o chefe que assedia o subordinado. E são aquelas condutas que faz o funcionário se sentir mal, são cobranças excessivas, metas que não se conseguem atingir, humanamente impossíveis, ou então aquele funcionário que é dito toda hora, você é burro, você é incompetente, você não consegue, não dá para o trabalho, o funcionário que está doente, que é dito, o funcionário doente tem que ir para casa, está doente vai para o hospital. Inclusive, até você colocar um funcionário de forma ociosa, também se considera o assédio. Você tira ele de uma função e coloca ele aí que não tem função nenhuma. Ele fica sem ter o que fazer. É assédio também. Porque qual é o objetivo do assédio? É fazer com que o empregado se demita. É tirar o empregado do ambiente de trabalho. Então, essa que acontece entre os funcionários, ela é quase imperceptível, né? Só quem sente é quem está sendo assediado. Isso, é quem está sofrendo. Mas, às vezes, é aquele funcionário que você não gosta, o colega que você não gosta, então existe o assédio. Mas a empresa acaba sendo sempre punida. É a empresa que tem que ser punida. Então, as pessoas, às vezes, até perguntam, mas por que punir a empresa se é um funcionário que está cometendo o assédio? Mas porque a empresa ela tem que manter um ambiente saudável. Ela tem que promover seminários, ela tem que conscientizar as pessoas ou ter alguma forma de coibir aquilo ali. Até câmeras coíbe isso, né? Você tem como ter o controle do comportamento dos funcionários. Então, por isso que a empresa ela acaba sendo punida, né? De certa forma, que é quem vai bancar com a indenização. E às vezes, um muro das lamentações funciona, né? Se o recurso humano ouvir, né, essa voz calada. Porque, às vezes, até o gesto mesmo, ele já define a situação. Por exemplo, você chega para trabalhar, dá boa tarde, ninguém responde. Outra pessoa chega, boa tarde, todo mundo se levanta e responde. Ué, o que é que está acontecendo? Ninguém está me ouvindo? Eu não tenho mais voz, né? Isso, no caso aí é ignorar, né, o funcionário passa a ser invisível, né? Ninguém responde, ninguém dá valor, ou ele pode pedir alguma coisa que seja essencial para o trabalho dele, ele não é atendido, as demandas dele não são atendidas, prejudica o desenvolvimento do trabalho dele. E é interessante que a empresa coíba isso aí, porque é prejudicial para a própria empresa. A imagem da empresa fica abalada. Quantas vezes a gente não ouve dizer a empresa X foi punida por assédio moral? Então, a imagem é prejudicada, a imagem da empresa. Sem contar que o funcionário que está sofrendo assédio, ele não rende da mesma maneira, ele passa a ser um funcionário que não tem o rendimento de outro funcionário, porque ele não está feliz no trabalho. Então, e quando ele lembra que vai trabalhar, ele já vai com o sentimento. Isso, as consequências, abalado, inclusive, são terríveis. A gente tem aí, pesquisas apontam como aumento de tabagismo, alcoolismo, até violência doméstica, que a pessoa já chega em casa abalado, estressado do trabalho, então fica com a paciência mais curta, né? Pode ficar agressivo, casos até de tentativa de suicídio, problemas cardíacos, depressão, insônia, então são enormes os problemas. Agora, na prática, quem está submetido a esse assédio, qual o recurso dele? O que ele pode fazer? Olha, primeiro de tudo, procurar não estar sozinho com aquela pessoa que assedia, com o assediador. Até para poder ter provas, né? Ter subsídios para um dia, se ele quiser, numa demanda trabalhista, pedir indenização, ele ter como provar. Então, evitar estar sozinho com aquela pessoa e procurar denunciar, procurar o superior
daquela pessoa que está assediando, informar o setor de recursos humanos, pode procurar o Ministério Público do Trabalho, delegacias do trabalho, delegacias regionais, o próprio Ministério do Trabalho, o Procuradoria do Trabalho também. Então, todos os órgãos ligados ao trabalho, o sindicato também é muito importante, procurar o sindicato e relatar o que está acontecendo para que se tome alguma providência. A empresa tem que tomar uma providência. Mas existe o receio, porque quando você parte para uma briga dessa, há uma briga de desigual, em que o ponto mais fraco sai prejudicado. Por exemplo, listas negras internas, pessoas que não são contratadas porque pertencem a determinado sindicato, fulano é reclamão, fulano é sindicato, fulano é vermelho. Isso termina pressionando o empregado para que ele não tenha essa atitude. Olha, a minha experiência é que normalmente os empregados, quando eles entram por essa vertente do assédio moral, eles normalmente pedem a rescisão indireta ao trabalho, que funciona como se você fosse demitido sem justa causa. Então, normalmente, eles pedem para rescindir o contrato porque estão sendo assediados. Ou, após a demissão, eles vão lá e dizem, olha, eu sofri um assédio moral e querem colocar na Justiça do Trabalho. Querem entrar com ação. Mas eu nunca vi caso assim do empregado ele procurar os direitos, como se fala, né, procurar uma indenização, estando ainda trabalhando na empresa, porque realmente acontece isso que você está falando. Ele possivelmente vai sofrer uma perseguição e o assédio pode até aumentar. A situação pode ficar pior e o ambiente de trabalho ficar mais difícil ainda. Como coletar as provas? Se tiver troca de e-mails, se ele sofre dessa maneira, ele procurar documentar as coisas os pedidos que ele faz, procurar fazer por escrito, ter sempre uma testemunha perto. Então, procurar não estar só com a pessoa, porque essa é a maneira que ele vai conseguir provar. É através de testemunha. A principal prova é a testemunha, nesse caso. Qual é o valor de uma indenização? É uma pergunta difícil, porque vai depender do caso concreto. Mas a gente tem aí variações entre 10 e 30 mil nos casos mais comuns, como controle de banheiro, revista de bolsas, como também eu já vi casos de indenização de 50 mil, 100 mil, porque depende tanto do fato, de como foi feito esse assédio, como depende das consequências que a pessoa teve. Se a pessoa adoeceu, teve uma síndrome do pânico, não conseguiu mais trabalhar, teve problemas médicos, psicológicos, que aí você vai provar com atestado, receitas de remédio. Então, vai depender dessas duas coisas. É o caso concreto mesmo que a gente tem que analisar. Muito obrigado pela entrevista. Conversamos com Raquel Ramalho, advogada. Eu que agradeço. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com a reprise às 6h30 da noite. Até lá.